bom dia, oficialmente agora, né? Vamos começar com uma oração. Quem gostaria de orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoe, Senhor, a nossa aula de hoje, para que nós possamos aprender que aqui a Juliana vai passar. Abençoe, Senhor, o culto de hoje, para que nada de ruim aconteça. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão enfermas, abençoe elas, ainda mais que essa doença não vai acabar. Abençoe, Senhor, a todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, nós vamos começar o livro de Provérbios hoje. E a gente vai ver algumas curiosidades do livro. Deixem aberto aí, bem no livro, no iníciozinho do livro de Provérbios. Quem tem Bíblia de estudo? Então, nós estamos estudando Panorama Bíblico, né? E estamos em qual seção do Panorama Bíblico? Qual seção? Livros. Era muito boazinha, dona Gil. Poéticos, tá bom? Livros poéticos. E aí, a gente vai começar, como vocês estão vendo aí, com algumas frases que a gente já ouviu falar várias vezes. A gente já ouviu em todos os lugares, a gente ouve a respeito desses ditados. Às vezes a gente até mesmo fala, porque é uma coisa assim que a gente é natural do nosso cotidiano. Vamos lá. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. O que significa? Pensa aí. A pedra é dura. A água consegue cortar a pedra? E o sentido disso é que, às vezes, se você insistir, por mais que a pessoa seja uma pessoa fechada, uma pessoa que nem uma pedra dura, por mais que você, quando você vai insistindo aos pouquinhos, essa pessoa vai amolecendo, essa pessoa muda de ideia. É mais ou menos esse o sentido, tá? Vamos lá pro próximo. O próximo, dizer-me com quem andas. Eu te direi quem é. Isso é fácil. O que significa? Sim, esse ditado mostra que nós somos realmente pessoas influenciadas. Não que sejamos influenciadas, mas de certa forma as pessoas que andam ao nosso redor, elas geram algum tipo de influência na nossa vida, né? A partir do que elas vivem, a gente é também contagiado por elas. A pressa é inimiga da perfeição. O que a nossa mãe mais fala pra gente, né? É melhor você fazer devagar, com calma, fazer direito, do que você sair fazendo para terminar logo e ficar tudo de qualquer jeito, né? Beleza. Deus ajuda quem? Cedo madruga. Cedo madruga. Não é seu madruga do Chaves, não, tá? Quem acorda cedo, quem vai pegar o trem, vai pegar o ônibus lotado para chegar no trabalho, e aí a ideia de que Deus vai ajudar essa pessoa que está se esforçando ali para trabalhar, acordar cedo. De grão em grão. De grão em grão a galinha enche o papo. Isso aí. E para a nossa vida, de pouquinho em pouquinho a gente vai, longe. Mas está muito longe, nunca vou conseguir. Mas de pouquinho em pouquinho, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Em boca fechada, isso aí também nossas mães, fala direto. Em boca fechada eu falo direto para o Guilherme, porque ele adora soltar as pérolas dele, né? Guilherme, boca fechada, não entra muito, Senhor, a gente fica lá com aquele olhão pra minha cara. Você não sabe o que vai falar? Melhor não falar, pensa, raciocina, e aí depois fala. Eu também tenho essa dificuldade, às vezes eu falo isso pro menino. O que não tem remédio, remediado está. Ou seja, se a situação não tem solução, não tem o que fazer, né? Por que vai ficar se preocupando com isso? Não tem o que fazer, não tem solução, o remediado está. Não vou me preocupar com isso, né? Mais ou menos essa ideia. Vamos lá então. A gente está estudando os livros poéticos e a gente viu na primeira aula que Jó, Provérbios e Eclesiastes são os livros de sabedoria. Esses 5 são os livros poéticos. Prestem bem atenção, isso tem a ver com a nossa gincana lá, com o nosso concurso lá de pontuação. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Está na ordem, bolezinha de decorar, tá? E quais são os livros de sabedoria? Fala bem alto. Jó, Provérbios e Eclesiastes. Isso aí, beleza. Provérbio, uma definição de provérbio. Provérbios e ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que facilita a memorização. Então, geralmente curtinho, é pra gente lembrar, pra gente falar naquela hora propícia, né? Pra gente lembrar, pra gente memorizar, pra gente falar e pra gente passar adiante. Eles surgem das interações cotidianas e
pau que nasce torto nunca se endireita. nunca se endireita, isso é verdade? Biblicamente. O que significa isso? Pau que nasce torto nunca se endireita. Você nasceu desse jeito, tu tem esses defeitos, tem alguns problemas, tu vai morrer desse jeito, não tem o que fazer. E não é isso que a Bíblia nos conta, na verdade? Então a gente tem que filtrar, porque às vezes, muitas vezes a gente fala, a gente só reproduz o que a gente ouve aí, né? E a gente tem que filtrar. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é o nosso filtro, ela é aquele manual de regra mesmo da nossa fé, da prática da nossa vida. Então, se a gente está com dúvida se uma coisa é certa ou errada, vamos analisar de acordo com a lente da palavra de Deus, certo? O livro de Provérbios, a data. Então, o livro de Provérbios, ele não foi escrito de uma vez e nem por um autor só. A data a partir do reinado de Salomão. A maioria dos provérbios são de Salomão, do rei Salomão. Mas a gente tem também outros autores de algumas outras seções. Então, Provérbios não é um livro, como a gente, sei lá, fala um livro aí qualquer. Senhor dos Anéis, você compra lá o Senhor dos Anéis, tem lá a trilogia Senhor dos Anéis. Você vê, tem um início, meio e fim, tem uma história, uma narrativa lá, né? Início, meio e fim. Provérbios não é assim, Provérbios não é uma narrativa. Provérbios tem uma introdução que ela te prepara, essa introdução te prepara para você entender os provérbios que virão, e aí depois você vai ver uma coleção de vários provérbios, de vários autores, entendeu? A maioria de Salomão, aí depois outros provérbios, e a gente vai vendo. Isso é uma compilação que demorou esses anos todos aí para terminar. Olha aí, de 960, no período do reinado de Salomão, até 686 a.C. A autoria, mencionada no próprio texto, tá? A gente tem Salomão, as indicações aí dos versículos onde a gente vê isso, Ezequias, Agur e Lemuel, tá? E tem alguns outros escritos anônimos também. A mensagem do livro. Olha só, o plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Deus por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Olha, a gente assim, meio de manhã, tem muita informação aí nessa frase, não é verdade? Mas vou explicar para vocês. Vocês vão entender. Quem já viu o meu malvado favorito? Já? Tem aquela parte que a Agnes, ela consegue aquilo que eu queria muito. Que eu consegue tudo que eu queria muito. O que era o dia que eu queria muito? Unicórnio. Quando ela consegue, ela faz unicórnio! Ui! Gata no unicórnio e segura ele. O unicórnio para. Então, é basicamente isso. A gente tem que almejar, desejar com todas as nossas forças e, acima de tudo, a sabedoria. E a sabedoria, principalmente a sabedoria que provém do próprio Deus. Então, basicamente a ideia de Provérbios é que a gente deseje mais do que qualquer coisa. E eu vou falar aqui para vocês, mais do que dinheiro, mais do que relacionamento, namoro, nada dessas coisas pode ser mais desejável para nós do que obter a sabedoria do alto e viver uma vida que agrada ao Senhor. E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa nada fácil. Porque o mundo, ele é muito intenso com as coisas, com os valores que ele tem sobre as pessoas, né? Os valores do mundo, os valores de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então isso é muito intenso. Então quando vocês saem daqui da igreja, aqui é tudo mil maravilhas. Quando vocês saem da porta para fora, vocês já têm que entender, tem que ficar ligado. Eu vou ser bombardeado com um monte de valor que são contrários, que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz para mim. E isso não vai me fazer bem. Uma verdade que a gente precisa compreender da palavra. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós desejamos pecar. Como assim? Como assim nós desejamos pecar? Nós somos cristãos. Por causa da natureza que habita em nós, existe uma luta entre o desejo de agradar a Deus, porque nós temos nova vida a partir de Cristo Jesus, e o desejo de agradar a nossa carne. E isso é muito forte dentro de nós. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ter a natureza pecaminosa. Então, ela nos puxa, o velho homem nos puxa para aquilo que não agrada a Deus. É uma coisa igual imã, é muito forte. E aí, a gente tem que ter essa consciência. Ao mesmo tempo que a minha natureza, ela deseja o mal, ao mesmo tempo que está dentro de mim, o mundo vai estar te atacando também. Não te atacando, vai estar te
oferecendo, aqui ó, você não gosta disso? Você não gosta de ficar na frente do computador vendo umas coisas que não são tão legais? Então toma aqui ó, oportunidade. Você está sozinho, não tem ninguém em casa. Aproveita, pega seu celular. A gente recebe essas informações e a gente não cai porque a gente foi obrigado, botaram a gente numa camisa de força e obrigou a gente a pecar. Não. A gente cai em pecado por quê? Porque a gente escolhe, porque a gente não luta contra essa natureza. A palavra de Deus fala que nós devemos mortificar a carne. Significa que não é uma coisa passiva, né? Eu vou na igreja e aí só o fato de eu ir na igreja vai dar tudo certo. E aí eu vou ter forças para ir combater o mal que habita dentro de mim. Não, gente, é mortificar, é uma luta, é vigilância. Nós precisamos estar conectados com o Senhor em oração. Em oração. E muitas vezes, olha, eu percebo que os adolescentes, às vezes, nós já fomos adolescentes, às vezes a gente pensa assim, cara, os adultos, eles não sabem o que a gente passa. Eles são de outra geração. Eu vejo pelo Guilherme claramente isso. Ele, não, mãe, como é que tu não sabe isso? Pai, como é que você não sabe isso? Assim, coisas, né, que ele acha, gente, mas é tão simples, e você não entende e tal. E aí, esse conceito de que os adultos, os mais velhos, eles não sabem o que vocês enfrentam aqui, que é tudo novo. Na verdade, não. Nós sabemos, claro, que a gente não sabe exatamente a situação que você está tendo dificuldade, claro, mas a gente sabe porque nós também passamos pelas dificuldades que você enfrenta. Mas que o mundo está cada vez pior. Queridos, se vocês olharem lá em Gênesis, o que aconteceu com a segunda geração de ser humano? Me fala aí. Caim matou o irmão. E você vê que motivo zero, não tinha motivo nenhum. Inveja. Gente, segunda geração. Não, a gente já sabe que Adão e Eva caíram, né? E na segunda já foi esse pecado gravíssimo, assassinato. E não é só assassinato do cara que me maltratou, do meu inimigo. Não, assassinato do próprio irmão. Então, queridos, o mundo está cada vez pior. Sim, a palavra de Deus fala, né, que o amor se esfriaria. Mas a verdade é que o pecado é tão perverso desde que ele entrou no mundo. E os culpados pelo pecado, quem são? Somos nós. A gente não pode perder isso de vista. Nós somos os culpados pelo pecado. O pecado que foi capaz de fazer Jesus sofrer na cruz e derramar o seu sangue. Mas o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então a gente tem que também se lembrar da esperança que temos em Cristo. E aí, eu voltando aqui na realidade de vocês passam pelas dificuldades de vocês, é a maior pressão para vocês ficarem lá com a menina, para você ficar lá com o menino, é a maior pressão para vocês verem coisas que não devem ver, é a maior pressão para vocês, enfim, fazerem coisas erradas, para vocês colarem, né? Mas vocês precisam ter consciência da palavra. É possível resistir na força de vocês? No poder de Deus. E é por isso que vocês precisam se lembrar da cruz. Sempre, todos os dias. Que foi o nosso pecado que levou Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a morrer inocentemente lá no nosso lugar. E é isso que vai nos dar forças para que a gente lute contra o pecado. Né? Porque aquele que é verdadeiramente cristão, ele vai querer, ele vai desejar agradar a Deus. Ele vai desejar viver uma vida afastada do pecado. Isso é santidade, né? Então vamos lá. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado. Lembra da Agnes? Tá? Nunca mais você vai esquecer. Esse plano moral de Deus, a sabedoria de Deus, a gente precisa querer muito em atitude de reverente obediência, entendendo quem é Deus. Porque, como a gente está estudando aí no texto do EBD, coram dela. A vida diante de Deus. Não existe uma vida privada que Deus não veja, que Deus não acesse. A gente está na presença de Deus em todos os momentos. Então a gente precisa ter essa consciência. Deus está me vendo. Ele está se agradando do que eu estou fazendo? Ele está se agradando do que eu estou pensando? Ele está se agradando da forma como eu estou reagindo? Ele está se agradando naquilo que eu estou nutrindo no meu pensamento? Nos sentimentos que eu tenho nutrido? Por exemplo, às vezes você tem alguma situação que você sente uma raiva, assim,
ficou irado, mas uma ira pecaminosa, né? Uma ira que tende a ser pecaminosa, que tende a levar você para uma reação ruim. Cabe você alimentar esse sentimento ou não. O sentimento, às vezes, ele brota. Você não controla, né? Aconteceu alguma coisa ruim, o sentimento vem, mas aí você tem o Espírito Santo para controlar, para ter domínio próprio, para não alimentar esse sentimento, para não ficar pensando nas coisas que, né, são contrárias àquilo que Deus quer de você. A forma de Provérbios é em poesia hebraica. Qual é a função desse livro? Oferecer instruções práticas para os jovens, concentrando-se em como viver de maneira justa e boa numa sociedade que se vê a si mesma como estando sob o governo de Deus. Ou seja, nós entendemos que Deus é autoridade sobre a vida, sobre o mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu, mesmo jovem, mesmo adolescente, eu vou viver entendendo essa verdade, que Deus, ele é soberano e ele governa. É importante lembrar que esses provérbios visavam primariamente a vida em família para reforçar o benefício de se viver de maneira prudente e proveitosa no cotidiano. Qual método? Exprimir verdades importantes para a vida prática de maneiras fáceis de lembrar. É fácil de lembrar de provérbios. Então, não queira ler provérbios assim, eu vou ler provérbios de uma tacada só e pronto. Eu vou ler provérbios de 1 a 31 e pronto. Cumprir minha missão. Não, Provérbios é um livro para a gente degustar, para a gente memorizar. São curtinhos, versículos curtinhos. E da mesma forma, esses ditados que são tão, né, presentes no nosso dia a dia e a gente fala de cor, é tão natural que a gente fala de cor, água mole, pedra dura, tanto parte da fura. Da mesma maneira, os provérbios, a ideia de provérbios é para que o jovem, para que todas as pessoas consigam memorizar as verdades, né, da palavra de Deus, a sabedoria. Portanto, na sua leitura dos provérbios, é determinar o seu sentido, atentando para seu conteúdo de forma poética, cuidando para não buscar neles mais sentido do que eles de fato têm, tá? Cuidando para não, porque é poesia. A gente precisa ter esse cuidado. Vamos lá. Como que é dividido o livro? Abre o livro aí. Leiam aí bem alto o versículo 1, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Começa assim, Provérbios de Salomão. O próprio texto está dizendo quem é o autor desses provérbios, tá? E a gente vai ver que o Provérbio de Salomão, ele vai até do 1 até o 22:16. E aí depois a gente tem uma outra seção dessa coletânea, tá? De provérbios. Do 22:17 até o 24:22 são dizeres dos sábios, a primeira parte. Depois a gente vem para uma segunda parte dos dizeres dos sábios, que é de 24, 23 até o 34, tá? Provérbio de Salomão, vai retomar aí. Salomão vai retomar. 25:1 até 29:27. Dizeres de Agur, capítulo 30 de 1 a 33. Dizeres de Lemuel, 31 de 1 a 31. Ok? Essa é a divisão. E os temas predominantes? Temor de Deus, o sábio e o tolo, né? Você vê o paralelo. O sábio faz isso, o insensato, o tolo faz aquilo, né? O justo e o ímpio. Fala sobre comunicação, pais e filhos, esposas, trabalho e preguiça, orgulho e humildade, ira, riqueza e pobreza. Tá bom? Esses são os temas predominantes, mas tem muitas outras coisas no livro de Provérbios. E aí um videozinho para vocês entenderem melhor. Um vídeo de 7 minutos, tá? Prestem bastante atenção. Então vamos lá. O vídeo falou que os provérbios, eles são a mesma coisa que a lei de Moisés, é isso? Toda aquela lei é a mesma coisa que os provérbios? O livro de sabedoria? É sim ou não? Não, é a mesma coisa, né? São esses ensinamentos, esses conselhos sobre a vida, sobre o dia a dia, que é passado de geração em geração. Mas você vê que às vezes tem provérbios, inclusive, que vieram de outras
abordagem que tem no capítulo 1 que a gente vai ler, no capítulo 1 de 1 a 9. Ali ele vai dizer o que é a base para a gente obter a sabedoria. Como que a gente pode entender se uma coisa é verdadeiramente sábia ou não? Como que a gente pode entender se isso está certo ou se está errado? Né? E isso pensando em qualquer cultura, pensando em qualquer povo, qualquer contexto. E aí esses provérbios eles foram a partir desse início, desse filtro, inseridos nessa coletânea, ok? A gente não pode perder isso de vista. Então provérbios não são a lei, provérbios não são as profecias, tá? Provérbios é um conteúdo diferenciado. E aí na revista, quem trouxe a revista? Na revista a gente tem assim, ela sempre divide assim, partida como se fosse uma corrida. Partida, pit stop, que é tipo uma reflexão. Partida é o conteúdo, pit stop é uma reflexão, aí tem a chegada, que é a conclusão, que a gente vai chegar nessa aula aqui, tá bom? Então, Deus, o seu povo e o cotidiano, beleza? É um primeiro tópico. Depois, o temor do Senhor, que a gente também vai ver. E depois, Provérbios, Cristo e o Novo Testamento. Que relação que os textos de Provérbios têm com a pessoa de Cristo, com aquilo que ele falou, e também com o Novo Testamento, com outros textos do Novo Testamento. Vamos lá. Deus, o seu povo e o cotidiano. Salomão, um rei sábio. Vamos lá. 1 Reis 3, de 13 a 14. E Salomão amava o Senhor, andando nas leis de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. O rei foi a Gibeão para sacrificar lá, pois aquele era o alto maior, e Salomão sacrificou naquele altar 1000 holocaustos. O Senhor apareceu de noite em sonho a Salomão, em Gibeão, e Deus disse: pede o que queres e te darei. Uau! Deus falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Gente, tem noção que é isso? Vamos fazer. E Salomão disse: mostrastes grande bondade para com meu pai Davi, teu servo, porque ele andou diante de ti em verdade, justiça e retidão no coração, e tu continuaste com grande benevolência, e lhe deste um filho que se sentasse em seu trono até este dia. E agora, ó Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno que não sei como entrar nem sair. E teu servo está no meio de teu povo, escolheste um povo numeroso que não pode ser contado, nem numerado de tão numeroso. Dá, pois, a teu servo um coração para que possa governar teu povo, distinguindo entre o bem e o mal. Porque quem pode governar este teu povo tão grande? E agradou ao Senhor Salomão ter dito isso. E o Senhor lhe disse: por que não pediste para ti da honra e riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste sabedoria para reinar? Eis que faço conforme as palavras. Eu te dei um coração sábio e entendido, de tal maneira que antes de ti não houvesse semelhante, e depois de ti não aparecerá outro semelhante. E também isto que não pediste te darei, riqueza e glória, de tal maneira que não existirá semelhante entre os reis, durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos, observando minhas leis e meus mandamentos, como Davi teu pai andou, promulgarei teus dias. Isso aí, muito obrigada. Cara, gente, ele pediu sabedoria. Primeira parte do versículo, Salomão, versículo 3. Salomão amava ao Senhor. E ele se viu diante daquele povo, ele entendeu a responsabilidade que ele tinha diante daquele povo, né? E ele assumiu esse compromisso a tal ponto de pedir a Deus sabedoria para governar diante daquele povo, né? Assim como seu pai também teve um combinado. Ele queria, ele não sabia como conduzir, ele pediu isso a Deus, e Deus se agradou dele ter pedido isso. Ele não pediu saúde, não pediu dinheiro, não pediu poder, não pediu a morte dos inimigos, mas ele pediu sabedoria, né? E a gente vai continuar aí vendo no capítulo 4, do versículo 29 ao 34. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do mundo e conhecimento tão grande, que não pode ser medido. Salomão era
Calcol e Dara, filhos de Maom, e sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores plantas, desde os cedros do Líbano até o Solon, que cresce no mundo. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Eles do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para o mundo. Obrigada, cara. Gente, vocês têm noção? Não haverá outro homem mais sábio que Salomão. Ele se destacava em todos aqueles povos. E a gente tem um texto, a gente tem os escritos de Salomão à nossa disposição. Vocês já pararam para pensar nisso? A riqueza do texto? E quantas vezes a gente não valoriza, né? E aí, gente, se a gente quer saber como que a gente vai viver uma vida que agrada ao Senhor, não é... Vocês não vão encontrar isso nas blogueiras, não vão encontrar isso no YouTube, não vão encontrar isso fora da palavra de Deus. Não busquem as respostas que vocês precisam no mundo. Eu sei que isso daí é muito complicado, porque na escola está se falando da novidade, da pessoa que falou sei lá o que, você viu a treta sei lá do que, e a gente está ali interagindo com essas questões, mas a gente precisa, lembrando a da Agnes, desejar a sabedoria, desejar muito a sabedoria, e se manter firme no caminho do Senhor, independente daquilo que esteja ao nosso redor. E a gente tem que buscar na fonte da sabedoria que é a palavra de Deus. Beleza? E aí a gente tem que lembrar uma coisa que fala lá no vídeo. Provérbios não são promessas. Você precisa fazer aquilo que Provérbios ensina a fazer, e você vai viver uma vida boa, uma vida que te possibilita viver uma vida que agrada ao Senhor, sim. Você precisa se atentar, nós precisamos nos atentar aos provérbios, mas não é promessa. Como ele falou lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Isso é uma promessa? É uma promessa? Não é, né? Muitas vezes a criança é ensinada na palavra, ela é trazida à igreja, ela tem contato com a igreja, ela tem contato com a palavra no contexto da família, e mesmo assim ela se desvia quando ela cresce. Ué, então a Bíblia não é motivo? Não, porque a gente precisa compreender a intenção do texto. É uma probabilidade. Entendeu? Então, se você quer ter uma vida legal, se você quer saber a resposta correta para a sua vida, para os seus dilemas, você vai encontrar na palavra de Deus, certamente. A palavra de Deus é suficiente para tudo que a gente precisa. Não há nada novo, gente. Não há nenhum problema que seja novo, que só vocês vivam. Não há problema que seja grande o suficiente para que a palavra não confronte, que você não consiga utilizar a palavra para combater. Pensem nisso. E a gente sabe que vocês enfrentam situações difíceis. Não é fácil ser um adolescente no século XXI. Não é nada fácil. A gente sabe. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que vocês podem ter diante de vocês essa riqueza da sabedoria, né? Só abrir e ler, né? Vocês sabem, vocês são alfabetizados, louvado seja Deus, vocês tiveram condição de ir para a escola. Às vezes a gente nem se apercebe disso, né? Mas tem muita gente que nem sabe ler, sabe? E depende de outras pessoas para dar as informações para ela, né? Vocês foram alfabetizados, vocês sabem português, vocês conseguem ler o texto bíblico foi traduzido completamente para a sua língua, você entende, você consegue entender. Muitos temos mais de uma Bíblia em casa. Sim, e a gente consegue comparar, a gente consegue, né, fazer essa... não entendi bem essa palavra, vou olhar na outra versão. Internet, gente, o que a gente não acha no Google hoje, né? Mas além disso, nós também estamos aqui, os pastores, os líderes, tá bom? Para ajudar vocês, para instruir vocês no caminho da sabedoria. Nós todos precisamos desse caminho. Nós estamos junto com vocês. Nós não somos melhores que vocês, nós estamos lado a lado com vocês. Nós também enfrentamos lutas que vocês enfrentam. Às vezes as circunstâncias são um pouco diferentes, mas as lutas, elas são reais, elas são parecidas. Nós somos iguais, nós estamos caminhando lado a lado, ok? E o nosso alvo é quem? Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo. A gente precisa se ajudar nessa caminhada. Foi isso que ele pensou quando ele estabeleceu a igreja, quando ele instituiu a igreja, para que nós caminhássemos juntos. Imagina se a gente tivesse que enfrentar tudo que a gente enfrenta sozinho.
né? E de fato, quantas pessoas, né, a gente ouve da igreja perseguida, quantas pessoas elas se reúnem às vezes em cavernas, são 2 pessoas com uma página da Bíblia rasgada e assim, dobrada, escondida, para que ninguém pegue aquela porção da palavra de Deus que ela tem ali, né? Muitas vezes eles trocam as páginas porque não tem como, né? E a gente tem a liberdade de caminhar junto, de conversar sobre as nossas questões. E claro, a gente não está aqui para ficar, vocês vão conversar com a gente, com a liderança, aí a liderança vai, nossa, fulano fez isso. Não é nada disso. Nós estamos aqui para orientá-los e nós também somos orientados pela igreja, caminhando junto com os irmãos, tá bom? Por vocês, inclusive. E aí, o livro não é um amontoado de promessas, não é uma receita, uma forma, faz assim que vai dar certo, faz assim que tu vai ficar rico, pode seguir provérbio que vai ficar rico. Não é assim, não é promessa. Mas certamente, se você ouvir os ensinamentos de provérbios, você vai saber lidar melhor com o seu dinheiro, você vai saber administrar seus recursos, você vai ser um bom mordomo daquilo que Deus te dá. Já parou para pensar? Deus te dá roupa, Deus te dá alimento, Deus te dá abrigo, Deus te dá celular. A maioria acredita que tem celular, né? Um recurso para você viver próximo do Senhor e também de modo a proclamar a mensagem do Evangelho, né? É um recurso que você tem na sua mão. Smartphone hoje não é um telefone. Smartphone é um computador. Você tem um computador na sua mão. Você tem acesso a lugares, você tem acesso a pessoas que você nunca imaginaria que teria se não fosse essa tecnologia. E quantas oportunidades Deus nos dá através disso, não é? Temor do Senhor. E aí é a base, tá? Vai ter mais 2 aulas, vão ter mais 2 aulas de provérbios depois dessa. Mas aqui está a base, aqui está o filtro de toda a coletânea de provérbios. Vamos ver? Provérbios 1, de 1 a 7. Tainara, você lê pra gente? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. O que é temor do Senhor? Reverência. Reverência. É assim, você tem um pavor, que não quer nem estar na presença, você quer se afastar de Deus, um medo assim, não tenho medo de Deus, não quero me afastar de Deus, é isso? É temor? Não é um pavor, não é um medo, mas é uma atitude de reverência, porque Deus é toda a autoridade. Deus é soberano, Ele está sobre todos, Ele governa a todos, Ele governa todo o universo. E a gente tem que olhar para Deus e entender Ele é o nosso Criador. Ele nos fez com o propósito de glorificá-lo, de viver para Ele, de agradá-lo. Então a gente precisa ter essa ideia, sem temor, sem o temor a Deus, sem compreender que Ele está acima, Ele nos governa, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Sem entender isso, a gente não vai conseguir encontrar sabedoria. A gente não vai conseguir resolver os nossos dilemas e viver uma vida que agrada a Ele. Provérbios, Cristo no Novo Testamento, para a gente terminar. O ponto de partida da sabedoria é Cristo, gente. Cristo veio, a gente sabe como que Ele viveu, como que Ele reagiu, o que Ele falou. Ele é a personificação da sabedoria, né? Colossenses 2:3. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta vem mantendo por vós, desde o mundo, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vejam a pessoa de Cristo, imitem a Cristo. Ele é nosso mestre,
Ele viveu antes de nós, ele deixou as pegadas, as marcas dele aqui na terra, para que a gente seguisse, né? Ele é a plenitude da sabedoria. E aí, Jesus também usou um método muito parecido, né? De Provérbios, que qual é a forma que ele usava ali para ensinar os valores do reino de Deus para as pessoas? Ele usava de parábolas, que também é uma forma de contar uma narrativa, uma história e ali entregar uma lição, né? E aí seria uma tarefa para relacionar, não vai dar tempo para a gente fazer, tá? Mas a gente tem aí, passar já aqui, ó. Jesus, quando fala lá, os que queriam os melhores assentos, o texto está em Lucas 11:43, ele se refere a Provérbios 25, 6 e 7. Pode. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. Isso aí. E aí a parábola do homem sábio, o homem sensato e as suas casas. A gente tem isso aí em Provérbios 14:11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. E aí a parábola do rico insensato, Lucas 12:16 a 21, Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. E aqui, vale 200 pontos. Essa é a tarefinha que vocês precisam fazer. Vale 200 pontos. Molezinha, gente. Vocês vão relacionar os textos do Novo Testamento com alguns provérbios que tem aí, tá? Selecionados. É uma relação direta? Vai ser o mesmo texto do Novo Testamento? Não necessariamente, tá bom? Vai ser uma ideia. Você vai pegar a ideia de provérbio e você vai ver que ela está inserida lá no Novo Testamento, muito tempo depois. Esse é o trabalhinho aí, tranquilo, para ganhar 200 pontos, molezinha. E eu vou repetir, o prêmio é muito bom, então não fiquem para trás. Pit stop, que é reflexão. Você é um adolescente sábio que teme a Deus e vive em obediência, ou um tolo que busca respostas no mundo? Repense seu compromisso com Deus e busque agradar. Então, saindo daqui, reflitam a respeito disso. Quem você é? Você é um adolescente sábio, alicerçado na palavra, na sabedoria de Deus, ou você tem sido tolo, você tem sido insensato e tem rejeitado os valores da palavra de Deus, né? E renove seu compromisso com o Senhor. Faça sua oração, você sozinho com o Senhor. Entregue sua vida verdadeiramente a Ele. E a chegada. Gente, Deus está no centro de tudo. Deus está no centro da nossa vida. Deus está no centro do universo. Deus está no centro de todas as relações humanas, inclusive das coisas comuns do nosso cotidiano. O livro de Provérbios nos ensina como a nossa vida deve ser governada pelo temor do Senhor. A sabedoria está enraizada no conhecimento pessoal de Deus. Vocês querem ser sábios? Busquem a Deus, busquem conhecer a Deus. E aí a tarefinha da revista, escreva alguns provérbios, como a gente entendeu que esse livro não é um livro para a gente ler do início ao fim pronto, é um livro para a gente mastigar e para a gente memorizar. Então a tarefinha é essa aí, ó. Vocês vão, quem faz lettering, né? Vocês vão pegar provérbios, vocês vão colocar lá no papel, vocês vão escrever, faz bonitinho, coloridinho assim, cola no espelho, cola no caderno, cola, enfim, no computador, tá bom? No seu armário, beleza? Essa aí é a tarefinha. Queridos, terminamos, tá bom? Vou orar aqui pra gente terminar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra e nós rogamos ao Senhor que nós verdadeiramente estejamos alicerçados na tua palavra, Deus. Que a tua sabedoria, Deus, norteie a nossa vida, norteie as nossas decisões. Em nome de Jesus, por favor, que cada adolescente aqui que tenha verdadeiramente compromisso com o Senhor, que possa dizer não àquilo que não te agrada, que possa estar fortalecido na tua palavra, Deus, que possa seguir em frente no caminho da santidade, Deus, firme no Senhor, Deus. Que possamos contar também uns com os outros nessa caminhada que muitas vezes é dura, que muitas vezes é difícil de enfrentar sozinhos, mas louvado seja o teu nome pela tua igreja, Deus, por essa comunidade tão maravilhosa, por essa família, Deus, onde podemos encontrar pessoas que podem nos ajudar nessa caminhada. Senhor, que possamos olhar para o Senhor como nosso alvo, como nosso referencial, como nosso padrão de vida. Em nome de Jesus eu oro, abençoa a vida e a família de cada um aqui. Senhor, cuida dos nossos enfermos, que eles possam se recuperar e continuar, Deus, louvando o Senhor e servindo o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.